Oi, esse é o canal Verdade da Alma. Se inscreva-se no canal e venha aprender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada e suas histórias. Era uma vez uma era sombria em Israel e Judá. Em tempos de grandes reis, alguns destacaram-se pela piedade, mas outros mergulharam as nações na idolatria, injustiça e desobediência a Deus. Estes eram reis cujo poder corrompeu suas almas, conduzindo o povo ao sofrimento e à corrupção. Hoje vamos conhecer a história dos 4 reis mais perversos da Bíblia: Acabe, Manassés, Jeroboão e Jeoiaquim. O primeiro da nossa lista é Acabe, rei de Israel, cuja fama de maldade se espalhou por todo o reino e além. Acabe casou-se com Jezabel, princesa de Sidom, uma mulher astuta e determinada que trouxe consigo o culto a Baal, o deus fenício da fertilidade e das tempestades. Sob a influência de Jezabel, Acabe construiu templos e altares para Baal, incentivando seu povo a abandonar o Deus de Israel. Esse rei se opôs diretamente aos mandamentos de Deus e desafiou o profeta Elias, o único que ousou confrontá-lo. No Monte Carmelo, Elias enfrentou centenas de profetas de Baal num duelo espiritual. Elias orou e Deus respondeu com fogo do céu, humilhando Acabe e Jezabel. Mas a afronta do rei não parou aí. Acabe também cobiçou a vinha de Nabote, um homem justo que recusou vender sua herança ancestral. Sob as ordens de Jezabel, Nabote foi falsamente acusado e executado, e Acabe tomou posse da vinha. A injustiça foi tamanha que Deus enviou Elias para proclamar o juízo sobre Acabe e sua descendência, um destino que finalmente o alcançou no campo de batalha. Manassés, o rei que encheu Judá de sangue e idolatria. Enquanto Acabe dominava Israel em Judá, Manassés reinava em um caminho igualmente terrível. Manassés, filho do justo rei Ezequias, tinha tudo para ser um bom líder, mas escolheu o oposto. Assim que assumiu o trono, ele introduziu ídolos estrangeiros em Jerusalém e, pior ainda, dentro do templo do Senhor, profanando o lugar santo. Estabeleceu altares para deuses pagãos e envolveu-se em práticas de feitiçaria, astrologia e sacrifícios humanos. Manassés chegou a sacrificar seus próprios filhos em adoração a Moloque, o que trouxe ainda mais condenação divina sobre ele. Os profetas declaravam o iminente julgamento de Deus, mas o rei permanecia endurecido, cegando-se ao desastre que trazia ao seu povo. Mas, no cativeiro da Assíria, onde foi levado preso, Manassés finalmente se arrependeu. No fundo de sua humilhação, ele clamou ao Deus de seus antepassados e Deus, em sua misericórdia, permitiu que Manassés retornasse a Jerusalém. Contudo, as sementes de idolatria e maldade que ele plantou ainda corroeriam Judá por gerações. Jeroboão, o rei que fez Israel pecar. Jeroboão foi o primeiro rei do Reino do Norte de Israel, após a divisão do Reino Unificado de Israel. Seu reinado começou após a morte do rei Salomão, quando o reino se dividiu em 2, Israel ao norte e Judá ao sul. Jeroboão era um servo de Salomão, mas, por ser líder e ter o apoio do povo, recebeu uma promessa de Deus de que, se fosse fiel, governaria sobre as 10 tribos do norte. No entanto, ao assumir o trono, Jeroboão rapidamente se afastou de Deus, temendo que o povo de Israel voltasse a Judá, onde o templo de Jerusalém estava localizado, para adorar. Essa preocupação o levou a tomar uma decisão drástica. Ele criou 2 bezerros de ouro e os colocou em Betel e Dan, 2 cidades importantes no norte de Israel. Ele disse ao povo que ali estavam os seus deuses, que os haviam tirado do Egito, algo diretamente oposto ao que Deus havia ordenado em relação ao culto verdadeiro. Êxodo 24:5. A idolatria de Jeroboão foi um golpe fatal para a fé em Israel. Ele estabeleceu sacerdotes que não pertenciam à linhagem dos levitas, o que também era uma violação direta das normas estabelecidas por Deus. Além disso, ele instituiu festividades e sacrifícios pagãos,
corrompendo os costumes religiosos do povo. Por essas ações, Jeroboão foi responsabilizado por Deus, que enviou profetas para alertá-lo sobre o juízo divino. Um desses profetas, em uma visão simbólica, afirmou que o altar de Betel seria destruído como sinal de que Deus não aprovava a idolatria. Jeroboão, no entanto, manteve-se obstinado e continuou com suas práticas. O profeta Aías, que havia inicialmente ungido Jeroboão como rei, previu que sua dinastia seria exterminada. Os reis posteriores de Israel que seguiram o exemplo de Jeroboão continuaram a praticar a idolatria, e o pecado de Jeroboão perdurou por gerações. A idolatria que ele instaurou teve um efeito devastador sobre o Reino do Norte, que nunca se recuperou espiritualmente e foi finalmente conquistado pelos assírios em 722 a.C. O pecado de Jeroboão, portanto, marcou Israel com a maldição de Deus. Jeoiaquim, o rei que rejeitou a palavra de Deus. Jeoiaquim, cujo nome original era Eliaquim, foi um dos últimos reis de Judá antes do exílio babilônico. Ele era filho de Josias, um dos reis mais piedosos de Judá, que havia trabalhado para restaurar a adoração verdadeira a Deus no templo. No entanto, Jeoiaquim seguiu um caminho bem diferente do de seu pai, e sua história é marcada pela rebeldia contra Deus e pelo desprezo à palavra profética. Jeoiaquim ascendeu ao trono em circunstâncias difíceis. O rei egípcio, faraó Neco, havia derrotado o pai de Jeoiaquim, Josias, na Batalha de Megido, e depois de sua morte, Jeoiaquim foi colocado no trono sob a autoridade egípcia. Esse domínio egípcio não foi bem aceito pelo povo de Judá, e durante o reinado de Jeoiaquim, o reino de Judá sofreu pressões externas, incluindo a ameaça crescente do Império Babilônico. Apesar de seu reinado ser marcado por muitas incertezas, Jeoiaquim escolheu se alinhar com o Império Egípcio, uma decisão que foi desaprovada pelos profetas de Deus. O profeta Jeremias, que pregava arrependimento e fidelidade a Deus, denunciava constantemente as más ações do rei e do povo. Em um de seus pronunciamentos, Jeremias alertou que, se Jeoiaquim não se arrependesse e não abandonasse sua violência, injustiça e idolatria, Jerusalém seria destruída. Jeoiaquim, no entanto, se mostrou imune aos alertas de Deus. Um dos episódios mais notáveis da rebeldia de Jeoiaquim ocorreu quando Jeremias escreveu um rolo contendo uma mensagem de julgamento e arrependimento para o rei. Quando o rolo foi lido na presença do rei, Jeoiaquim não apenas rejeitou a mensagem, mas ordenou que o rolo fosse queimado. Ele mandou que cortassem os pedaços do rolo e os jogassem no fogo, demonstrando total desprezo pela palavra de Deus. Esse ato de rejeição da palavra de Deus foi um dos momentos mais sombrios da história de Judá, e o reinado de Jeoiaquim continuou a ser caracterizado pela violência, corrupção e impiedade. O profeta Jeremias previu que Jeoiaquim morreria sem ser lamentado e que sua morte seria como a de um jumento jogado fora sem honra. E assim aconteceu. Jeoiaquim morreu durante o cerco de Nabucodonosor e seu corpo foi lançado para fora das portas de Jerusalém sem honra nem sepultura. Jeoiaquim também não teve filhos que o sucederam no trono. Após sua morte, seu filho Jeconias foi brevemente coroado rei, mas Judá rapidamente caiu sob o domínio babilônico, marcando o início do exílio do povo de Deus. O julgamento de Deus, que foi anunciado por Jeremias, se cumpriu com a invasão de Judá pelos babilônios e o exílio dos judeus para a Babilônia, onde permaneceriam por 70 anos. A história desses 4 reis é uma advertência contra o orgulho, a idolatria e a rebeldia contra Deus. Em suas mãos, a liderança tornou-se uma ferramenta de opressão e perversidade. Acabe cometeu atrocidades sob a influência de Jezabel. Manassés
mergulhou Judá em uma onda de profanação. Jeroboão desviou Israel de Deus, e Jeoiaquim desdenhou da palavra profética, destruindo o rolo que carregava o chamado de arrependimento. Cada um deles deixou marcas profundas e duradouras sobre Israel e Judá, mas sua história revela também o compromisso de Deus com a justiça. Estes reis mostram que, quando se volta as costas para Deus, o caminho se enche de trevas e destruição. Um aviso atemporal para todos os que buscam o poder sem responsabilidade. Esses reis passaram, mas suas histórias permanecem vivas nas Escrituras, servindo como um espelho que reflete os perigos de um coração distante de Deus. Assim, ao conhecer as vidas de Acabe, Manassés, Jeroboão e Jeoiaquim, somos lembrados de que a liderança e o poder vêm com uma responsabilidade sagrada e que Deus é paciente, mas também justo em suas promessas de juízo.